Deus abençoe você e a sua família. Estamos no segundo vídeo, cujo título é A Interpretação das Escrituras e Atos de Justiça. Estávamos falando no primeiro vídeo e encerramos dizendo que Jesus tinha exultado e disse diante dos discípulos, cheio de alegria no Espírito Santo, ele disse: Pai, eu vos rendo graças e glória, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Deus escondeu dos sábios e dos entendidos. O quê? Que coisas são essas? Os mistérios de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, do Evangelho que estava sendo pregado e ensinado ao povo. Não era escrito ainda quando Jesus estava pregando, mas estava sendo pregado e ensinado por Jesus Cristo e revelado ao povo. Mas o povo não entendia, porque Jesus falava muito em parábolas e os discípulos então um dia perguntaram a Jesus: Senhor, por que tu ensinas a este povo por meio de tantas parábolas, palavras difíceis? Eles não entendem nada. Jesus disse a eles: sim, não é para eles entender mesmo, mas a vocês sim é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês que estão perto de mim, a vocês que me seguem de perto. Então, a vocês eu explico, eu ensino. Quanto a eles, não. Como dizia o profeta Isaías, eles taparam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir, a fim de que não se convertam e não sejam salvos. Por quê? Por causa do orgulho, da soberba, que estava no coração dessa gente. Muitos ouviam as palavras de Deus por curiosidade, outros só queriam ser ouvintes e receber milagres e curas, mas não queriam seguir o caminho de Deus de uma forma sincera e verdadeira. Como hoje também, não são todos os que seguem o caminho de Deus de uma forma sincera e verdadeira, com humildade. Nós, no primeiro vídeo, mencionamos o que Pedro escreveu, Silvano através de Pedro, porque Pedro, ele não sabia escrever. Então, Pedro ditava e Silvano escrevia. Pedro disse, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que o que Paulo pregava com grande sabedoria que Deus lhe tinha dado, era interpretado de forma errada por muitos. E eles pregavam um erro em nome de Deus, de Jesus Cristo, um erro em nome da Bíblia. E não era só isso, mas também com as demais escrituras, eles torcem para a sua ruína e perdição. Então, o fato de não saber interpretar, entender a Bíblia e pregar o erro em nome de Deus, isso causa o quê? Ruína, tanto para aquele que prega, como para aqueles que são enganados. Porque quantas mentiras são pregadas? Quantas mentiras eram pregadas em nome de Deus e da Bíblia? Já naquele tempo, quanto mais hoje, muitas mentiras, muita gente que está caminhando para a ruína e levando muita gente para a ruína, ensinando com sabedoria humana. Tem uma oratória até muito bonita, muitos seguidores, inscritos, igrejas cheias até, de todo tamanho, igrejas pequenas ou grandes, mas pregando o erro em nome da Bíblia, o erro em nome de Jesus. Uns falsas doutrinas, outros falsas interpretações e profecias da própria cabeça. Tentam explicar a Bíblia, a doutrina de Deus, o Evangelho, mas não é com a sabedoria divina, porque não vivem uma consagração, como Jesus recomendou a todo aquele que quer segui-lo, ser seu discípulo. Querem ensinar, mas não querem viver como Jesus ordenou que devam viver. Quem quiser me seguir
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Todo aquele que não fizer isso, para andar mais perto, como os discípulos andavam com Jesus, como é que vai entender a palavra de Deus para ensinar ao povo? Não vai. A recomendação de Jesus é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar mais a si mesmo, suas coisas, sua vida, seus filhos, ou os filhos, seus pais, mais do que a mim, mais do que a Deus, mais do que o reino de Deus, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. Por quê? Vai pregar e ensinar o erro em nome de Deus. Como nós falávamos no outro vídeo, Jesus teve esse episódio que explicou a eles: por que, Senhor, quando eles perguntaram, os discípulos, por que, Senhor, ensina em parábolas a esse povo? Eles não entendem nada. A vocês é dado a explicação dos mistérios do reino de Deus, mas aos de fora não. Por quê? Porque estavam orgulhosos. Povo soberbo, orgulhoso. Nem todos os que eram ouvintes da palavra queriam cumprir e praticar a palavra de Deus. Este era o grande mal, e este ainda é um grande mal em todo lugar. Não basta, meu irmão e minha irmã, você simplesmente participar de um ministério na sua igreja, de sentar nos bancos ou de até ser um pregador, um ensinador da palavra de Deus. Se você não ter esta consagração mais profunda, mais ampla, se você não quer, por exemplo, ser um verdadeiro discípulo e seguir as diretrizes que Jesus escreveu, mandou escrever, os apóstolos, de segui-lo de todo o coração, de toda a alma. Como primazia, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. De estar perto de Jesus, para que possa Jesus Cristo, e hoje ao Espírito Santo, que nos foi enviado, nos explicar, nos ensinar, nos fazer compreender e entender aquilo que estamos lendo, estudando na Bíblia Sagrada. É o Espírito de Deus que nos revela. É o Espírito de Deus que faz esse trabalho que Jesus fazia aos discípulos, quando ainda eles não tinham até recebido o batismo no Espírito Santo. Então, Jesus explicava as parábolas, como temos lá em Mateus capítulo 13, várias parábolas. Senhor, explica-nos a parábola do joio. Nós não entendemos. Jesus explicou. Explica-nos, Senhor. Também esta parábola do semeador, nós não entendemos. Jesus explicou. Todas as parábolas e palavras difíceis que o povo não entendia, Jesus explicava ao discípulo. Por quê? Porque eles estavam com o maior interesse, com a prioridade em seguir Jesus de perto. Se você quer pregar e ensinar a palavra de Deus, mas não quer cumprir a diretriz do que Jesus ordenou e ensinou para ser um discípulo, então você não pode ser um discípulo, não pode pregar e ensinar a palavra de Deus. Por quê? Vai pregar o erro, vai pregar a mentira em nome de Deus, em nome da fé, em nome da palavra de Deus, em nome da Bíblia. Você vai caminhar para a ruína e vai levar outros à ruína. Quantas mentiras são pregadas e ensinadas entre os evangélicos e no meio católico também, sem contar as falsas religiões que pregam o erro em nome de Deus, quase que totalmente. Mas vamos falar do cristianismo, nós, evangélicos, católicos, pentecostais, cristãos. Nós, irmãos, se nós não levarmos a sério essa recomendação, essa diretriz que Jesus recomendou para ser um discípulo mesmo de verdade, as pessoas vão continuar indo para o inferno.
vão continuar sendo enganadas, vão continuar essa confusão, essa perturbação, essa inimizade, como está aí em todo lugar. Inimizade, confusão, perturbação. Quem está certo? Quem está errado? A quem devemos seguir? Porque a igreja, as igrejas e muitas têm se tornado sociedade, teatro, circo, uma abominação aos olhos de Deus. Pregam a Bíblia, ensinam a Bíblia, mas a torto e a direito. Eles estão interpretando e aprendendo doutrinas e ensinamentos falsos e errados com os falsos pregadores, falsos doutores, falsos profetas. Quantos pastores estão ensinando o erro? Padres também, bispos. Quantos? O erro em nome de Deus. Quanto erro? Por quê? Falta essa consagração, irmãos e irmãs. Muitos se intitulam, colocam em si mesmo o nome de profetas e põe lá nas mídias. Sou um profeta. O título de apóstolo, eles mesmos colocaram. Não foi Deus que colocou. Ninguém que ungiu como apóstolo ou profeta, colocam em si mesmo um título de profeta e se intitulam pastor. Quantos são consagrados até, ungidos por outros, pastor, mas são pastores? Não são, nunca foram e nunca vão ser, mas carregam esse título para dirigir uma congregação, uma pequena igreja, uma igreja maior. Quantos erros, quanta falsa interpretação da Bíblia. E um dos motivos das raízes desse grande mal de torcer, deturpar a palavra de Deus, como Pedro falou, o que faziam na época do apóstolo Paulo. Ele falava uma coisa, entendia outra. É o orgulho, a soberba que está no coração do ser humano. Espíritos pouco fortalecidos, ignorantes, não os convertidos, pessoas que logo se converteram, deixaram de seus maus caminhos, mas acabam sendo instruídos e tendo como orientadores certos pastores ou missionários ou pregadores que os ensinam o erro em nome de Deus. Outros ficam orgulhosos e logo começam a testemunhar e a pregar e ensinar a Bíblia Sagrada, como se tivesse essa autorização. E se intitulam a si mesmos missionários ou pastores, pregador da palavra, neos convertidos. Aí começa a pregar o erro em nome de Deus. Olha o perigo. E isso acontece no mundo inteiro, meus irmãos e minhas irmãs. Já gravamos vídeo aí da igreja da cobra, a igreja da cachaça, a igreja do circo. Pessoas virando carambota, pessoas trazendo porco para dentro da igreja, cobras, enfim, há tantas coisas, coisas ainda piores. Sim, coisas horríveis, que não dá nem para falar aqui, meus irmãos e minhas irmãs. O que é isso? Falsos pregadores da palavra de Deus. Falsas testemunhas. Não tem a unção de Deus, a autorização de Deus Pai, nem de Deus Filho, nem do Espírito Santo, para ensinar a palavra de Deus. Estão levando muita gente à ruína. Vamos para o terceiro vídeo, em nome de Jesus.